está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Sindijors. E nesse segundo programa de 2024, nós vamos falar sobre o jornalismo na comunicação pública, a presença do jornalista na comunicação pública. E nós temos aqui um colega, nosso convidado, Luiz Henrique Silveira. Eu fiz uma colinha aqui, né, do teu perfil nas redes sociais, que tem experiência na área de comunicação institucional, sindical, comunitária e em veículos de comunicação impressa, TV, assessoria de imprensa, planejamento, criação e desenvolvimento de campanhas publicitárias, roteiro e produção para rádio e TV, reportagens em texto, foto, áudio, vídeo, edição de conteúdo para sites, blogs, mídias sociais, estratégias de marketing digital e atualmente trabalhando na Câmara Municipal de Porto Alegre. É isso? É isso. Uau! Muito bem. Parece um monte de coisa assim. Mas é. Mas são 30 anos de profissão, né? Esse ano eu vou completar 30 anos de profissão. É maravilhoso. E a gente vai por várias coisas, assim, e isso acaba... Depois é quando a gente começa a compilar o que a gente já fez, né? Bem interessante. É interessante e enriquecedor até para a gente escutar uma pessoa que tem a tua experiência, né? Seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho a companhia da Silvia Fernandes, a nossa diretora primeira tesoureira, e eu prometi que eu não vou gastar nada nesse podcast, por isso que ela está de olho em mim. Então, seja bem-vindo, Luiz Henrique. Acho que foi uma boa conversa para hoje à tarde. Verdade. À tarde ou à noite, não sei quando as pessoas vão assistir. Né? É isso, porque a gente está disponível sempre no nosso canal no YouTube, canal do Sindijors, e a gente até já aproveita e faz o convite, né? Curte, compartilha, se inscreve, né? Faz um positivo ali, um curtir, que nos ajuda bastante. Eu queria que tu começasse contando um pouco dessa experiência de como tu chegasse até isso e como que se chega até a comunicação pública fazendo um trabalho que, embora tu trabalhes com um vereador e tal, mas é importante ter um olhar macro, né? Mesmo que tu trabalhe direto para uma pessoa. Desde que eu entrei na comunicação, que me despertou esse lado da comunicação, eu sempre tive um lado. Eu sempre me posicionei enquanto profissional de comunicação. Isso até é uma discussão, porque quando eu comecei a trabalhar com comunicação, o fato de nós ter uma posição, eles nos chamavam de militantes, né? Nos desqualificavam, principalmente os colegas dos veículos, né? Eles nos desqualificavam porque nós éramos militantes e nós não éramos imparciais, porque nós tínhamos lado, como se eles não tivessem lado também, entendeu? É aquela velha discussão da imparcialidade do negócio, né? E na comunicação não existe esse lado imparcial, tu tem um lado. Então nós somos parte de alguma coisa. A gente pode ter uma informação real, neutra, ampla, mas a gente faz parte de um pensamento, de uma ideologia, de um movimento, sempre, né? O que nos diferencia é a questão da ética, isso nos diferencia. Isso faz a gente ser um profissional diferenciado ou não, né? Tipo, eu posso estar num veículo de comunicação, se tu ligar agora o rádio, né? Ligar algumas estações, aí os caras ainda estão defendendo o Bolsonaro, quer dizer, e estão posando de imparciais, isso não é, e dizem que não tem lado, sabe? Então é essas coisas. Agora, por exemplo, assim, quando a gente fez o curso de jornalismo, o jornalismo ele tem uma técnica, né, de como que tu constrói a informação, de como é que tu coloca essa informação no ar, para te, de certa forma, fazer com que exista um padrão do que é jornalismo e o que não é jornalismo, né? Nós temos que trabalhar com o quê? Com fatos, com dados, com elementos, com posições, né, com entrevista, tem várias técnicas que a gente utiliza. Independente do teu lado ou não, vai ter que usar a mesma técnica, é a mesma coisa um médico. O médico ele tem que usar o instrumento dele da forma que tem que ser usado, ele não pode usar de uma outra forma porque ele gosta ou não gosta do paciente. Né? É mais ou menos essa discussão. E nisso é que eu acho importante e cada vez fortalecer mais a nossa luta em defesa do diploma, da qualificação profissional,
para o exercício da profissão de jornalista, né? Porque é essa qualificação, é essa formação que nos permite fazer a mediação quando nós estamos no setor público trabalhando com a informação, né? Porque por mais que tenha, assim, que é acho que um movimento, né, dos gestores transformarem o setor de comunicação num setor de simplesmente divulgação da gestão em si, né? Com um viés de promoção do gestor, né? De promoção dos gestores. E quem faz essa mediação e quem traz o foco, porque é comunicação pública, porque é a necessidade de produzir informação do serviço público, de interesse da população, é o jornalista, é o profissional qualificado, e é ele que vai conseguir fazer essa mediação. Quando tu tem ali aquela coisa assim do encarregado de comunicação, que não tem formação, né, para isso, um agente de promoção do gestor, a comunicação pública fica comprometida, né? Aí tu falou uma coisa bem interessante, ó. Voltando à questão da comunicação pública, assim, eu sempre trabalhei com assessoria. Aliás, a única vez que eu não trabalhei com assessoria foi meu primeiro trabalho como jornalista profissional, que foi na revista Proteção, né, em que eu fui lá com o meu currículo, coloquei o meu currículo à disposição e eles me convidaram porque viram o meu currículo e aí eu comecei a trabalhar como repórter, né. Depois disso eu virei assessor na Secretaria Municipal de Educação, quando o PT já estava na terceira gestão, que era do prefeito Raul Ponte. Aí eu comecei a trabalhar como assessor da Secretaria Municipal de Educação. Então, existia uma proposta política, que era da Secretaria Municipal de Educação, e que nós tínhamos que comunicar essa proposta para a sociedade. Então, aí que a gente começa a criar, né, uma série de instrumentos de como é que nós vamos colocar essa informação para fora. Eu me lembro que quando eu cheguei na Secretaria Municipal de Educação, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um plano de comunicação. É uma ferramenta, qualquer momento que a gente vai trabalhar ou onde a gente vai atuar, a gente tem que fazer um planejamento da comunicação. Sim. E eu fiz aquele planejamento. Hoje eu digo que é intuitivamente, mas não é intuitivamente, aquilo ali a gente aprendeu na faculdade, que a gente tem que fazer um planejamento de comunicação, né? Aí eu fiz um planejamento para os 4 anos, eles tinham uma proposta política que era da Escola Cidadã e tinha do movimento de alfabetização, que eram os 2 grandes eixos que eles tinham. E aí eu fiz todo um planejamento, tinha que desenvolver marca, tinha que desenvolver uma identidade visual, tinha uma série de coisas que tinham que ser feitas ali, né? E é uma comunicação pública. Depois eu fui trabalhar como assessor de imprensa do prefeito. Aí é diferente, já muda o enfoque, né, enquanto profissional. Que daí eu vou assessorar o prefeito, né, ele tem uma agenda que é diferenciada da secretaria. E aí é uma assessoria mais pessoal, no caso. Naquela época não tinha muito essa coisa de redes sociais, a gente tinha que responder, né, por exemplo, a minha interlocução era com o Bairro Novo, na época do Bairro Novo, a página 10 da Página 10. Né? Nós tínhamos que rebater as críticas do Bairro Novo. Que não eram poucas. E não eram poucas, e quem conhece o Bairro Novo sabe que o Bairro Novo é um jornalista que tinha um posicionamento também, né, de direita, todo mundo sabe disso. Sim. Mas o Bairro Novo, como o profissional, tipo assim, se ele pisasse na bola, ele dava o direito de resposta. Ele colocava o direito de resposta. Várias vezes ele citava lá, ó, jornalista Luiz Henrique, assessor do prefeito, corrigiu a informação que eu dei ontem, tal, com relação a tal e tal fato. Né? Então isso é a questão do jornalismo ético profissional. Isso. Exatamente, nós estávamos no embate e ele reconhecia, né, que havia uma contraposição ao que ele tinha dito e ele dava o espaço que é de direito, que isso é uma questão profissional também. Outra coisa interessante aí, ó, 0 Hora criou uma cartola que se chamava Contraponto, porque eles viviam batendo na administração pública e toda a assessoria se mobilizava para tentar contar para eles, olha, não é bem isso que tu está dizendo, não é bem assim a história. Aí eles criaram uma cartolinha nas matérias, eles davam a matéria e depois eles davam o contraponto, que era a nossa posição enquanto assessor de imprensa,
né, dizendo que não era aquilo ali que eles estavam dizendo. Quer dizer, eles tinham que dar esse espaço também. Isso é jornalismo profissional, ou seja, tu dá o espaço pro como é que se diz, contraditório. Sim, isso é uma obrigação, né? Porque chega um fato para ti, tu tem que ouvir todos os envolvidos nesse fato, ouvir todas as versões e apresentar. Aí a pessoa que está lendo, que está assistindo, que está consumindo aquela notícia, ela vai interpretar da maneira como ela quiser. Mas os fatos são fatos e a gente apresenta todos. O desse lado e todos os lados que tiverem. Exatamente. Né? Então, na verdade, o contraponto era uma obrigação, né? Sim, mas eles acabaram tendo que, por causa do quê? Por causa do trabalho da assessoria de comunicação da prefeitura, que era muito efetiva. A gente tinha rádio escuta, a gente estava sempre ligado no que eles estavam falando. E tudo que eles falavam, nós rebatíamos. Né? Esse era o nosso trabalho. E era um trabalho árduo, porque a gente tinha que escrever com máquina de escrever, a gente tinha que passar por fax. Eu peguei essa época também. Né? Quem viveu sabe como é que era. Como era Nossa. Hoje a vida é uma beleza, rede social, tu responde no mesmo lugar, né? Coloca ali nos comentários, já responde. É tudo instantâneo, muitas vezes né? Já preferem, né? Que a gente encaminhe pelo WhatsApp. A gente tinha que ter um mailing, né? Quando a gente queria mandar uma resposta, a gente tinha que ter um mailing, né? Das redações. Contato, o contato ainda é fundamental, né? Sim, mas hoje já é direto. Antes tinha, né? As redações tinham... Era meio que centralizado, né, para receber as informações. Hoje não, hoje tu fala direto com o repórter. É verdade. Mas eu queria voltar justamente nessa questão do compromisso, né, do trabalho, do dia a dia. Eu acabo, como eu também trabalhei muito com comunicação, coordenando o setor de comunicação de prefeitura, de Câmara de Vereadores, e eu acho assim que o que eu mais lembro, né, é sempre, em todos os assuntos, é desse desafio de trabalhar, de fazer a defesa de uma informação, de buscar uma informação que seja de interesse da comunidade, população, da sociedade, e muitas vezes mediando mais com o gestor, com o assessorado, do que com a própria imprensa, para garantir que a resposta fosse efetiva, que tivesse o conteúdo e tivesse as informações necessárias. Isso é verdade. Então, eu acho assim, por isso eu volto na questão, né, da defesa da nossa profissão, da qualificação, né, de toda a formação que tem dentro da graduação, a preparação profissional, né, que isso nos dá a condição de fazer essa mediação, de defender e não simplesmente cumprir algumas determinações ou indicações, porque chega um ponto que você tem que dizer para o assessorado, não, isso não é assim. A informação que precisa chegar na comunidade, que precisa chegar na população, nessa ou naquela, eu trabalhei em Alvorada, trabalhei na Câmara de Vereadores de Gravataí, trabalhei no Governo do Estado, na Secretaria de Educação. Então, tinha uma demanda da imprensa que vinha, então a gente faz muito a mediação também, né? Isso. Quer dizer, faz a mediação com o assessorado e também faz com a imprensa. Né? Vários assuntos eu tinha que acabava fazendo a mediação. Não, isso não é a nossa pauta, no sentido de que não é uma responsabilidade nossa responder sobre isso, incide sobre outras situações. Né? Eu lembro uma vez que eu atendi na Secretaria de Estado da Educação sobre um crime que acabou acontecendo envolvendo menores, né? E aí eu sendo procurada pelo colega na redação, e eu disse assim, colega, o primeiro ponto da tua pauta é o DECA. Eu não posso fornecer agora informações porque eu estou infringindo direitos, eu não posso. Você primeiro tem que buscar informação na delegacia, né, especializada do caso. É lá que tu vai conseguir a primeira informação. Né? Então, tem momentos que tu acaba fazendo a orientação até tanto para a imprensa quanto para o assessorado da melhor forma, de respeitando direitos, de respeitando os fazeres, né, as técnicas, buscar a informação correta na ordem que ela tem que acontecer. Né? É bem isso. Eu trabalhei na Assembleia, né, com 2 deputados diferentes, e
E aquela coisa, assim, muito que existe na política, a gente sabe, aquela coisa muito passional, né? Eu preciso desqualificar o outro, o meu opositor. Então, eu tinha um trabalho bastante grande de tentar justamente, né, conversar com o assessorado e dizer, olha, não é esse o caminho. Vamos tentar colocar pautas positivas do que tu está fazendo e não atacar o que é o do opositor, né? Então, a gente tem que ter mesmo essa coisa do conversar, né, com o assessorado, Exato. porque, enfim, é muito difícil. É claro, eu trabalhei com políticos que não era a mesma ideologia minha, né? Mas eu trabalhei fazendo um trabalho de jornalista, né? Na comunicação e então eu procurava justamente colocar isso, as técnicas, né? Que a gente é só a faculdade que nos dá, né? Só os bancos universitários que nos dão essas ferramentas que a gente precisa, né? E agir de forma ética, né? E às vezes é muito difícil convencê-los disso, né? Mas tem alguns sintomas que a gente pode identificar, por exemplo, hoje, se for ouvir qualquer veículo de comunicação, existe uma palavra que eu acho que não cabe. É os apresentadores, que agora também tem essa, né? Os apresentadores, já não são mais jornalistas, são apresentadores, que podem ou não ter o diploma de jornalista. É colocar a opinião deles sobre aquilo que eles acham. Eu estava falando, eu me lembrei de um caso muito emblemático, né, dessa coisa de a gente assessorar e também contribuir nessa que foi uma vez que a Zero Hora, vocês se lembram que ela tinha nas esquinas, quando ela largava o jornal, ela largava um cartaz branco com uma chamada bem forte, só uma frasezinha, né, tipo, e aí eles largaram um cartaz desse, colocando que a água do DEMAI estava com problema, do pH, porque aqueles prédios que eram ali da Maiojama, da Praia de Belas, ali, aquelas 3 torres que tem ali, estavam estourando os canos, estavam enferrujando, e eles estavam colocando a culpa no DEMAI, por causa da acidez da água, por causa do pH da água. E isso não era verdade, isso era um problema da construtora, que colocou uns canos lá para a água que não tinham qualidade. E aí eles largaram essa manchete dizendo que o pH da água estava com problema. Isso foi um caso, e aquilo começou a tomar vulto. E aí o prefeito chegou para mim e disse, e agora o que a gente vai fazer? Eu disse, olha... Aí eu disse assim, larguei, sabe? Olha, tem que ir lá falar com o Sirotsky, direto com ele, não adianta falar com o Marcelo Reck, que era o editor na época. E aí tá, larguei essa aí. Aí quando eu vi a secretária agendou mesmo com o Sirotsky para a gente ir lá conversar com ele sobre esse tipo de matéria, porque não pode causar um pânico na cidade por causa do pH da água, que sempre foi excelente e continua sendo excelente a água do DEMAI. Eu acho que é uma das poucas cidades que a gente pode beber água na torneira sem nenhum problema de contaminação, né? E foi isso que aconteceu. Daí ela botou na agenda, marcou a entrevista lá e foi o prefeito lá conversar com o Sirotsky e, olha, não dá para colocar esse tipo de manchete na rua, daquele jeito. Em cada esquina estava lá, pH da água com problema. Que o pânico que tu estava causando na cidade por causa desse tipo de informação. O jornalismo tem uma responsabilidade social muito grande, né? Exato. Tanto que a pandemia mostrou, né, a essencialidade da nossa profissão, né? Que é na busca dos dados, né, na organização das informações, na apresentação, na continuidade, né, e no próprio movimento para a continuidade das informações sobre a pandemia, quando tinha esse movimento, né, desde o governo federal até alguns estados, alguns municípios, né, de sonegar a informação, né, e isso foi, voltamos aí ao problema, né, do posicionamento político interferindo na divulgação dos fatos públicos. Exato. Né? Eu gosto assim, porque também tem uma outra questão que eu acho dos setores de comunicação, mesmo que ainda eles tenham muito o viés de fazer a comunicação da gestão em si, mas
Eu acho que pelo trabalho ferrenho dos nossos colegas lá, nunca conseguem totalmente absorver nessa função, né? Eu acesso todos os dias o site da Prefeitura de Porto Alegre e vejo ali muitas notícias que são de interesse da comunidade e que muitas vezes não estão nos jornais. Exato. Porque existe uma comunicação produzindo informação e lançando para os veículos de comunicação, para os noticiários e tudo. Só que os noticiários fazem a sua seleção de acordo com o seu interesse, né? O interesse do momento, às vezes a pauta política, né? Tem o futebol também se sobrepõe a uma série de informações que são da comunidade, né? E eu vou te dizer que às vezes, se isso acontece, também não é só, digamos assim, uma linha editorial da empresa. Às vezes é o próprio fechador, e eu te digo isso porque eu trabalho com isso, o próprio fechador acha que aquilo não é tão importante. Mas é que também pelo Né? assim, não vou nem fazer a questão da crítica, né? Sim. Mas é porque assim, existe um tempo limitado, né? Enquanto que os setores de comunicação das prefeituras, eles produzem, entende? Não tem a seleção por questão de tempo. É importante, o calendário de vacinação, é onde tem posto funcionando, se hoje vai interromper o serviço do DEMAI, vai faltar água onde, a água vai voltar, sabe? Os serviços, os cadastros, todos são informações que as pessoas precisam todos os dias. Precisam. E isso eu concordo não são, totalmente. Aquelas manchetes, elas não são manchetes, mas elas são importantes, sabe? Agora, pensando assim, né, todo o enfrentamento, a luta que nós tivemos em defesa das fundações, né, e todo esse crime que foi cometido com a nossa... Com a TVE, com a FM Cultura, né, nossa, FM as fundações nossas. Né, e o quanto são importantes, daí é outra situação, né, porque daí são veículos de comunicação completamente comprometidos com a comunicação pública, e presentes nesse compromisso, né, o quanto eles divulgam aquilo que também não é, às vezes, espetáculos, atividades culturais, projetos, temas que muitas vezes não têm condições, não estão no destaque da mídia tradicional, né? Então, e ali tem um espaço de acontecer. Tem, por exemplo, assim, eu ouço muito a FM Cultura e tem cada programa ali que conta histórias da cidade, né? Através contando coisas da música, eles contam histórias da cidade, coisas que aconteceram aqui, como que se desenvolveu, artistas que se criaram, que, sabe, aquilo tudo é um conteúdo que tu não vê na rádio comercial. É um assunto que não interessa para a rádio comercial. Quando a cultura pega assim a história de um músico gaúcho, um músico porto-alegrense, conta aquela história do cara, conta também a história da cidade, conta a história de coisas que aconteceram aqui, e isso tu não vê nos veículos tradicionais, esse outro enfoque despretensioso, teoricamente, não é? Que é uma coisa muito, muito legal de a gente ver. Por exemplo, teve um programa que foi passado na FM Cultura, que era o... Como é que é o nome do programa? Era o Desapaga Poa, né? Que era sobre o apagamento da história dos negros na cidade. Porque a cidade de Porto Alegre, ela era uma cidade que tinha negros em vários bairros, por exemplo, no Menino Deus, no Monte Serrano, em Higienópolis, isso era bairros negros. Parque Farroupilha? Parque Farroupilha. Quer dizer, e isso foi varrido da história da cidade, não foi contada essa história. Eles apagaram, fizeram um apagamento da história da cidade, né? A Ilhota, né? Tem lugares assim que são emblemáticos da cidade que foi apagado. E aí esse programa, o Desapaga Pô, ele estava contando essas histórias de como é que eram as comunidades negras aqui em Porto Alegre, que foram tudo jogadas lá para Restinga, para Lomba do Pinheiro, lá para o Rubem Berta, né, que foram colocados pelos planos habitacionais, né? Que pensavam sempre em jogar à margem, né? Exato. Isso, tipo, fazer uma faxina na cidade, tipo, embranquecer a cidade. É um movimento que existe até hoje, né? As condições, inclusive, de custo de vida, né, das regiões mais centrais, elas vão empurrando as pessoas para... E esse debate está de novo aí no plano diretor que está ocorrendo agora, essa discussão aí, né? É a mesma discussão continua, quer dizer, não é uma coisa antiga, é uma coisa atualíssima.
e muitos, né, colegas não dão conta dessa informação, desse debate que está ocorrendo, por exemplo, no Conselho Municipal de Urbanismo. Sim. Né, um baita de um debate para a cidade. E onde é que tu vê isso dentro dos veículos tradicionais, né? Primeiro porque não tem espaço para tratar assim de uma forma tão ampla, né? E outro porque os interesses vão se comprometendo, né? Exato. Porque a mídia tradicional ela vive da publicidade, né? E às vezes, né? E às vezes o interesse de um material desse que a gente sabe que é importante, para quem vive da publicidade pode entrar em choque, né? Entra em choque. Então, lá dentro também ruim. Colegas estão tentando fazer um trabalho, né? Mediando e trazer, né? Fazendo essa... Na verdade, a gente passa o tempo todo fazendo uma mediação. E a nossa técnica é o conhecimento, é a experiência, né? Que nos permite fazer avançar, muitas vezes levar informação, né, sobre denúncias, muitas vezes, né. Tem diversos filmes, diversas histórias, livros que contam, né, esse desafio dos nossos colegas para concluir uma investigação e trazer luz e trazer informação sobre determinado, né, escândalos que movimentaram o mundo, né. Até do trabalho formiguinha do repórter que está ali numa redação de um setor público para avançar pautas, às vezes, de uma atividade cultural, de uma obra, de alguma ação, né? Eu trabalhei na prefeitura de Alvorada e eu tinha dois problemas lá, né? Que os veículos, a cidade sempre conviveu com o estigma da violência, né? E de cidade sem lei, e no momento que eu estava lá em 98, 99, 2000, na comunicação da prefeitura, a dificuldade que nós tínhamos produzindo, mandando por fax, não saía, né? A dificuldade de conseguir um espaço. Por quê? Porque todas as redações estavam organizadas no sentido de o que elas buscavam em Alvorada, né? O setorista de polícia, ele fazia todos os dias, ele dava atenção para Alvorada. Todos os dias ele dava atenção para Alvorada porque ele ligava para as delegacias e buscava as ocorrências. Nenhum outro setor dava atenção para Alvorada. Cultura não dava atenção para Alvorada, sabe? Geral não dava atenção para Alvorada. Aí todo mundo, mas eu só vejo notícia de crime e de situações de violência, de assalto, de roubo, que morreu, que matou, né? Que fez acontecer. Sim, mas a cidade ela existe e as pessoas estão lá produzindo cultura, produzindo educação, produzindo uma série de empresas, produzindo também a sua, né, os seus produtos, os seus serviços, mas isso não tem espaço, porque não tem espaço na mídia para isso. Então, eu lembro numa das feiras do livro que acontecia na cidade, com todo o trabalho de divulgação, não saiu nada. Aí, durante um show, numa noite, assim, não era dentro do espaço da feira, numa rua lateral, aconteceu uma briga e foi disparado um tiro, que não afetou ninguém, mas houve o tiro. E aí ele foi notícia que houve um disparo durante a feira do livro. Daí eu disse assim, foi muito emblemático aquilo. Eu lembro que eu sou muito ruim para nomes, né? Ainda mais nessa altura do campeonato. Carlos Urbim. Sim, Urbim? Sim, ele era o patrono da feira naquela época. Porque ele fez uma crônica linda. E nós que estávamos lá nos emocionamos porque aquilo foi a redenção de toda essa situação que nós passávamos ali trabalhando todos os dias para tentar pautar, né, tentar colocar informações da cidade nos veículos, né? Então ele falou sobre o tiro que atravessou a feira. Não, aí eu acho que tu trouxe uma coisa interessante, que é o seguinte, que há uns 20 anos atrás, quando não existia internet, toda a informação ela passava pelos meios de comunicação,
era a única maneira que as pessoas tinham de se informar. Se elas não estivessem no local onde estava ocorrendo o fato, elas só poderiam saber das coisas através dos jornais, das rádios, né, da TV. E aí o nosso trabalho era esse mesmo, de mediação. A gente encaminhava a notícia para os veículos para ver se eles iam pautar, né, e colocar no ar. A grande lance da profissão era esse, a gente conseguir espaço, né, para colocar as informações que eram de interesse, no caso, como, né, a assessoria pública, assim, né, a gente tinha esse compromisso de tentar cavar espaço e tal, né. Então a gente era muito valorizado nesse sentido. Cada notícia que saía que a gente tinha conseguido emplacar um release, né? Aquilo para nós era uma vitória, né? E agora com a internet, de certa forma, é bom porque a gente pode colocar a informação completa, de uma forma completa, para quem quiser acessar essa informação. Antes só tinha informação do veículo, agora já tem informação da assessoria que publica no próprio site da instituição, né? Então isso é interessante. E aí com relação agora também tem as redes sociais, que essa aí ficou mais pessoalizada. Quer dizer, tu pode continuar fazendo o teu trabalho de jornalista, sim, mas o assessorado, ele pode ter o blog dele, pode ter o Instagram dele, pode ter o Facebook dele, onde ele coloca o que ele bem entende lá, né? Também tem essa coisa, né? Então a comunicação ficou mais dinâmica, mais... Foi. Mas eu acho que também ficou mais perigoso, né? Porque tem muita gente que não tem a qualificação e se coloca como jornalista, que não é, e sai colocando informações que não são verdadeiras, ou mesmo são informações pela metade. Ou são, né? falsas mesmo. Ou são falsas são mesmo. mentirosas. Então, assim, e é uma terra, por enquanto, é uma terra sem lei, né? Exato. Então, isso complica muito e tira de nós, de certa forma, nos ataca, acho que isso nos ataca, porque nos coloca, às vezes, num lugar comum onde está todo esse povo que não tem a menor qualificação, não tem o menor preparo e não tem a preocupação que a gente tem em exigir que retorne o nosso diploma, incentivando que se faça a faculdade e tudo mais. Então, bota todo mundo no mesmo lugar, né? Exato. Aí essa era da fake news. Hoje qualquer pessoa pode pegar uma rede social e virar comunicador, e dizer o que bem entende, falar o que bem entende, e ter o seu próprio público. Tudo bem, mas... aí é que entra a questão da ética, entra a questão da responsabilidade. Porque ninguém assim, eu penso o seguinte, eu não estou criticando que a pessoa tenha lá a sua página, o seu perfil, que converse as coisas que tem vontade de conversar. Tudo bem, mas não diga que isso é jornalismo e é informação. E não minta, não fale coisas que não são verdade. Né? Então, é isso. Tem que entender que mesmo, né, quando são espaços de manifestações pessoais, mesmo no seu perfil, tu tem responsabilidade. Nossa, com certeza. Tu tem pessoas por aquilo que tu torna público. Tem pessoas morrendo, tem pessoas se matando, tem jovens adolescentes participando de brincadeiras que levam à morte. Então, assim, não é... as redes não são, assim, também... não é território de ninguém. Completamente, né? A terra sem lei. Elas têm a sua responsabilização. Luiz, eu queria também te pedir para contar um pouco. A gente aqui falou de vários assuntos, de várias experiências, né? Mas hoje, nesse momento que a gente vive, é um momento ainda de polarização, é um momento de terra sem lei nas redes sociais, em função disso. Qual é a maior dificuldade de fazer comunicação pública? A maior dificuldade de fazer comunicação pública que nós enfrentamos é essa falsificação da realidade que existe hoje, né? Existe um campo político que se autodenomina de direita assumida, que acha que pode falar o que bem entende, fazer o que bem entende, e que o que importa é o que eles pensam, e não fazer o debate de uma forma mais... Porque o debate ele é salutar, ele é saudável, mas existe essa coisa de tentar emplacar
uma verdade, né? Existe o pessoal chama de lacração, né? Hoje o pessoal vive muito nessa coisa de lacração, né? De usar por exemplo, lá na Câmara de Vereadores, quando um vereador está se pronunciando, ele não está falando com quem está lá na Câmara, ele está falando com as redes sociais dele. Então ele está dando um discurso para o público dele, ele não está interessado no contexto das coisas, está interessado em ele passar uma verdade e passar o que ele acha e pensa que deve ser. Então é isso que ocorre hoje dentro da comunicação pública também. Né? Por exemplo, se tu pegar a assessoria da Câmara, que existe lá um grupo de assessores da própria Câmara, que fazem toda a parte de foto, de vídeo, de noticiar as informações que passam lá, eles passam uma informação, né, daquilo que está ocorrendo lá, sem colocar nenhum tipo de opinião ou tentar colocar uma verdade. Eles tentam passar de uma forma imparcial, que não existe, mas eles tentam fazer isso, né, de uma forma mais isenta. Né? Se for olhar no site da comunicação da Câmara, tá lá as informações que tu precisa. Todas as informações que tu precisa, fotos que tu precisa, vídeo que tu precisa, tá tudo lá. Isso é muito bom para quem está fazendo assessoria, porque tu pode ir lá na Câmara, tu pega as informações e tu constrói, né, a matéria, o teu material, tu pode usar as fotos, é tudo público, isso é legal, isso é muito bom, porque tu tem um material de apoio muito bom dentro da comunicação pública que tu pode utilizar. Agora, tem pessoas que não utilizam esse material e fazem aquilo que bem entende, dizem aquilo que bem entende, que é no caso dos parlamentares, das pessoas públicas, políticos, né? Então eles tentam emplacar uma verdade, né? Por exemplo, eles sobem lá na tribuna para defender o Estado de Israel, por exemplo, né? E aí eles querem passar uma mensagem para o público deles, eles não estão interessados em discutir realmente qual é o problema que está ocorrendo lá na Palestina, né? Eles passam uma versão dos fatos, essa é a questão, né? E eles tentam lacrar usando a Câmara de Vereadores para isso, para tipo, dar legitimidade para o discurso deles, porque é a mesma coisa da privatização, é outro tema que o pessoal usa muito, porque eles dizem assim, porque a privatização é melhor, mas é melhor por quê? Me dá dados, me dá elementos, me diz por que é melhor. Por quê e para quem também. Me diz onde é que está dando certo isso. Né? Porque se tu for pegar as informações sobre esse negócio de privatização, não está dando certo em lugar nenhum, o pessoal está reestatizando as empresas. E aqui a gente tem um exemplo claro que está ocorrendo todo dia aqui. Ó. Todos os dias. E nem precisou esperar muito não tempo, precisou, né? Quanto, quer dizer, os fatos estão demonstrando que não é aquilo, mas eles insistem nesse discurso da privatização. E eles estão vendendo a prefeitura, vendendo tudo. A educação, a saúde, as obras, tudo está vendido. Eu fico pensando, qual é o papel do gestor público? Qual é o papel do prefeito, do secretário? Se ele não vai mais administrar, se ele não vai mais gerir o bem público, quem vai gerir as empresas? Estava ouvindo hoje a conversa sobre a agência reguladora do Estado sobre a questão da CE, e eles também, como agência reguladora, eles diziam, olha, nós temos as normas, nós temos isso, temos aquilo, mas vão mudar, a realidade não vão mudar nada, porque a empresa nem sequer, ela se dá o direito de não responder. Tem mais essa. A empresa simplesmente não responde nada, não fala nada, e a gente fica sofrendo as consequências, fica na mão de uma empresa que nem sequer se comunica com o seu público. Essa é a questão. Né? Os veículos estão lá, e aí... Equatorial, tu vai dizer o que está acontecendo, tu vai não dar... Não, a Equatorial não vai responder sobre os fatos, só isso. E é verdade. É verdade. Um serviço público desse, com essa importância, né? Nossa. Isso não pode acontecer. E quando tu tem controle público sobre isso, tu tem inclusive legislação de acesso à informação que obriga a responder. Né? Então, ter esses conhecimentos, né? ter esses caminhos, saber o que precisa informar, o que tem o direito, o que tem o dever de informar, né? Que não é um pedido. Tu liga lá no telefone de atendimento ao cliente, ao consumidor, o saque deles, eles simplesmente não te atendem.
né? É que e está cada vez mais difícil conseguir fazer contato com qualquer empresa dessa, porque é só apertando o número e cada vez eles distanciam mais, distancia né? mais. E distanciam tanto para o usuário, né? Porque se para um jornalista, se para um veículo de comunicação tem dificuldade de acessar informações, imagina o usuário comum, né? Se perde ali em caminhos, no site, é só a partir disso. Mas assim, a comunicação pública é importante e o serviço público também é importante. Sim. A comunicação é um serviço, né? Mas a preservação dos serviços, principalmente os fundamentais, né? Saúde, educação, água, luz, né? São cultura. Hoje está tudo na mão das empresas, qualquer informação que tu quiser, se eles quiserem te dar, eles te dão. Se eles não quiserem, não te dão. E tu vai reclamar para quem? Se nem essas agências, que são as tais das agências reguladoras, nem elas conseguem. Não. E tu dissesse uma coisa, tu mencionasse, né, uma das discussões, né, que tu citasse como exemplo, né, a respeito da guerra, né, a respeito da Palestina, de Israel e tal. Isso me fez recordar que tu passasse por um momento bem difícil ali dentro recentemente, né? Sim, eu fui agredido em plenário da Câmara de Vereadores por 2 vereadores, não foi por um, foi por 2. Né, exercendo ali o meu trabalho de jornalista, eu fui agredido, né, meu instrumento de trabalho, eles vieram para cima e bateram na minha câmera, né, os 2, o Idenir Sequim e a comandante Nádia. Então, tipo assim, hoje os jornalistas também estão correndo riscos quando a gente está exercendo o nosso trabalho, né, por conta dessas visões dessas pessoas que acham que são as donas da verdade do mundo e que aquilo que não for igual ou semelhante àquilo que eles pensam, eles têm que atacar, têm que destruir, têm que, né, quer dizer, não existe mais nenhum compromisso mais com um mínimo, né, de respeito, de regras de civilidade. É isso que está acontecendo, né? Parece que as estatísticas, né, de jornalistas agredidos cresceu enormemente nesses últimos tempos, né? Sim, os últimos, digamos, 4, 5 anos. Agora nós temos um ano de um governo democrático real, né? Os 4 anos anteriores foram muito difíceis porque legitimou essa violência, né? As próprias fake news também, né? Isso. Que sempre se reportaram contra os veículos, contra os jornalistas, né? Também incentivaram muito essa violência. Teve essa... aquele caso do jornalista aqui naquela vez dos acampamentos que tinha aqui. O Chaparini? Que ele não estava nem filmando, não estava nada, ele estava ali para fazer a cobertura. E foi preso. Isso, o Chaparini foi preso na questão da ocupação dali da ocupação, mas aqui acho que foi um cinegrafista o cinegrafista eu acho, não sei se era Pampa ou SBT, mas eu lembro, sim, eu conheço ele, inclusive. E foi agredido gratuitamente porque estava ali trabalhando. Estava trabalhando. Porque existia, né, assim, inclusive era muito engraçado, completamente lógico, né? Que essa fábrica de fake news, né, também direcionasse as pessoas contra a imprensa. Exato. Porque, né, além de assim, era uma forma até de se defender, né, deles continuam de proliferar fake news, né? Então com as fake news e para nos defender também, quem que tem que atacar? Quem produz informação de verdade. Informação de verdade, exatamente. Né? Então quando tu tem um período, né, um período de proliferação, inclusive que os próprios agentes políticos, né, diversos governos estavam trabalhando nisso no sentido de proliferar e de desenvolver fake news, de distribuir fake news, tinha uma máquina para isso. Qual é tem que atacar quem produz informação de verdade. Verdade. Né? E isso disseminou e muitas pessoas, acho que alucinadas, né, por isso, acabaram cometendo atos de violência contra jornalistas gratuitamente, independente da pauta, até da posição. Né? Muitos casos aconteceram, o jornalista está trabalhando na rua e ser agredido gratuitamente. Exato. E tipo assim, o fato de a gente estar, por exemplo, a gente usa o crachá, a gente usa muitas vezes o logo da imprensa, né?
para quê? Como uma forma das pessoas entenderem, olha, ele está ali trabalhando, né? De uma forma de não... Mas isso para nós se tornou um risco. Não, o colete escrito em preto se tornou um alvo, né? Exato. Não, isso a gente Aquele tem é os o relatos alvo. da guerra agora, né? Da situação na Palestina, o relato dos nossos colegas, né? De quantos foram mortos, que perderam inclusive as suas famílias, né? Num único ataque, numa única situação, um relato desesperador, né? Ao vivo, o colega tirando o seu capacete escrito imprensa, porque o virou seu alvo colete, porque ele disse não há ninguém está nos protegendo do nosso trabalho, né? Então nem governos, nada, né? Nem todo esse aparato mundial está preservando, né? Esse seria um protocolo, né? Existia esse protocolo na sociedade. Eu quero trazer esse assunto. A gente trabalhou bastante nisso, né? Foi importante, né, Luiz Henrique? O sindicato atuou nesse momento de agressão, né? A importância do sindicato nesse sentido. E uma das coisas, assim, eu sabia que esse ia ser um ponto de pauta da conversa aqui no A Palavra é Tua. E eu me lembrei, assim, que muitas vezes a gente sofre a crítica de colegas que estão afastados do sindicato, que não acompanham, né, todos os dilemas e tudo que o trabalho que acontece aqui dentro. Um trabalho voluntário, a dedicação das pessoas, né, para estar aqui. Sim. Né? Hoje eu abri mão de 1 hora do meu trabalho para poder chegar aqui, 1 hora do meu rendimento para estar aqui colaborando, que eu acho importante, eu acredito, né, no sindicato. Mas, assim, criticam muito no sentido assim, só uma nota. Né? Que a gente põe uma nota de repúdio e as pessoas não entendem o que está por trás, toda a consequência que é dada a partir daquela nota. Né? Bom, a nota ela já parte, assim, o próprio registro nas redes ele é importante, né? E agora eu estou aprendendo em tempos de inteligência artificial, nem tão inteligente, nem tão artificial, né? Que a inserção do conteúdo ela é importante, inclusive, para não ter nenhum apagamento da situação, né? A gente tem que colocar o conteúdo na rede, na internet, para que ele esteja nesse movimento de pesquisa, né? De consideração pelas pesquisas dessas ferramentas, né? De AI. Mas, assim, tem consequência para os relatórios que vão para a FENAGE, tem consequência em ações que o sindicato toma depois dessa denúncia, depois dessa nota de repúdio, né? Que muitas vezes são situações que às vezes a gente não pode publicizar. Por isso, justamente por preservação do colega, por preservação de algumas situações, né, de trabalho, de segurança, muitas vezes a gente só pode ficar com a nota. Né? No teu caso, nós conseguimos dar consequência e dar publicidade para essa consequência muito maior, porque era dentro também de um espaço público. Exato. E nós que é diferente, muitas vezes, quando isso acontece num outro veículo, numa outra condição. Né? E conseguimos, essa nossa ação, juntar 40 entidades. Assinaram junto 40 entidades. Isso. Olha, a atuação do sindicato, para mim, foi fundamental. Vou colocar uma situação assim. Aconteceu tudo isso dentro do plenário da Câmara, e até hoje ninguém da Câmara de Vereadores veio falar comigo sobre esse assunto. Você sabe o que significa isso? Que simplesmente foi ignorado tudo aquilo que ocorreu ali. Se o sindicato, se eu liguei para, não me lembro como é que foi, eu sei que eu liguei para a Laura e mandei para ela as informações e tal, e ela já largou a nota e já largou também os vídeos, porque foi tudo filmado, fotografado, documentado, né? E aí isso teve essa repercussão. Então, assim, a atuação do Sindicato de Jornalistas foi fundamental. Assim, primeiro, assim, eu agradeço enquanto indivíduo, mas principalmente enquanto profissional, porque é isso que a gente precisa nesse momento, sabe, de ter um apoio, porque até hoje eu não recebi apoio de lado nenhum, a não ser do Sindicato de Jornalistas e dessas entidades que apoiaram, né, por conta dessa mobilização que houve. Né? Mas ninguém veio falar comigo lá na Câmara de Vereadores e tal. Nem contra nem a favor, nem né? Contra nem a favor, sabe? Ao contrário, no outro dia na Câmara de Vereadores,
a mesa diretora, foi lida uma carta da mesa diretora reafirmando os princípios de como os assessores devem se portar dentro do plenário. Ou seja, eles estão querendo colocar que eu estava na hora errada ali dentro do plenário, que eu não deveria estar ali. Então essa é a versão oficial. A vítima é que tem que se... Entendeu? Tipo assim... A gente conhece isso no nosso meio de virar a pauta, né? Eles conseguiram inverter e virar a versão da Zero Hora, da repórter da Zero Hora, que estava dentro do plenário, ela não estava fora, ela estava lá no mesmo momento, foi assim: vereadores discutem por causa do assessor. Quando o assessor foi agredido, a verdade, a manchete deveria: assessor foi agredido e daí os vereadores discutiram por causa disso. Não foi por causa de minha causa que houve a discussão. A discussão foi porque houve uma agressão dentro do plenário. E essa versão da Zero Hora é a versão que eles lá na Câmara estão entendendo que é a verdade, mas só que eles vão ter que entender isso e quero ver como é que eles vão fazer para desdizer aquilo que está nas imagens, nas fotos, né? Circulou por todo o Brasil. Eu quero ver como é que eles vão desfazer isso, né? Até hoje eles dizem que eles consideram que eu estava indevidamente dentro do plenário. Teve nessa leitura da foto, teve um troço mais grave ainda, que a equipe de profissionais de comunicação lá, eles taxaram os assessores que ficam dentro do plenário como se fossem cones. Se referiram a nós como se fossem cones, como se nós tivéssemos ali aqueles cones atrapalhando a imagem. Isso foi dito em pleno microfone pelo presidente, lido pelo presidente da Câmara. Quer dizer, tipo assim, eles comparam os assessores que estão ali dentro do plenário fazendo o seu trabalho de comunicação como se fossem cones, porque eles querem tirar a foto e a foto não vai sair límpida porque tem um cone ali que é um assessor. Assim que eles se referiram. É uma falta de respeito, né? E quando a gente tenta colocar na nossa convenção coletiva os casos de assédio moral, isso não deixa de ser também um assédio moral. Fora o caso, aí entram também outras questões, como o racismo. Com certeza, assédio moral, né? A questão do racismo está implícito nessa questão, entende? Porque, olha, na minha vida assim, profissional, e eu já trabalhei... Eu estudei em São Leopoldo, trabalhei em Novo Hamburgo, né, que são cidades tipicamente assim, de imigração alemã. Eu sempre fui respeitado, nunca tive nenhum problema com relação a isso. E aí eu chego aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e sou agredido dessa forma. Por quê? Porque está virando moda esse negócio de bater em homens negros, né? Os homens negros correm risco de vida por existirem. Isso é muito... São fatos, assim, aquela agressão que houve no Carrefour, aquilo ali, as pessoas se acharam no direito de... Né, as polícias se acham no direito de matar os homens negros, os jovens negros, de uma ação deliberada. Vão dizer que isso não foi racismo. Foi racismo, sim. Racismo institucional, é isso que está colocado. Hoje, existe uma parte da população que está sendo dizimada dentro do país, né, por ação da polícia, por várias ações, né, por ações de guardas, né, municipais, guardas civis. Esses guardas que ficam aí dentro das empresas, eles se acham no direito de atacar as pessoas negras. Esse é o fato, não tem meias palavras aí nesse negócio. A gente vê também quando tem ações, né, no centro de Porto Alegre, com os ambulantes, né? Exato. A guarda municipal. municipal. Que agressão, aquilo, para quê, tudo aquilo. Sabe? Tem a menor necessidade daquilo, Não. por favor. É uma questão de respeito, né? Então, eu queria te pedir só um depoimento teu para os jovens jornalistas que estão saindo da universidade, que têm ainda aqueles sonhos, né, que a gente tem sempre de querer mudar o mundo. O que eles não podem perder na essência, o que eles têm que ter
para conseguir fazer o seu trabalho? Não pode perder na essência, é o caráter. Oh, essa foi no ponto, hein? Tem que ter caráter, né? Para a gente poder assumir várias pautas aí, a gente vai se defrontar no dia a dia com esse debate, que está cada vez mais duro, essa é a discussão, está cada vez mais difícil tu exercer a profissão, e eu acho que os instrumentos que hoje a gente aprende na universidade, ele nos dá, né, ferramentas para a gente poder se defender, até legalmente, né? Porque também tem esse lado jurídico, né? Que os caras nos agridem até juridicamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita firmeza de propósito. Eu achava lindo quando eu via aqueles jornalistas assim de outros países, né? Como eles têm um cuidado com a informação. Tu tem que ter muito cuidado com a informação, né? Tu tem que ter muito, né, um método de tratar as coisas assim de uma forma que tu não vá, né, que nem a Silvia disse, né, inferir nenhum direito, né? Tu não vai estar. Então, esse cuidado, tem que ter cuidado, muito cuidado. Né? E hoje é muito fácil tu largar uma informação, né, e depois desdizer, até na própria matéria, depois tu vai lá e republica, tu ajeita ali mesmo, né, tá lá atualizado, tal hora, tal, tu vai lá e desfaz o que tu fez, entende? Então, esse cuidado a gente tem que ter antes de largar a informação. Né? Antes a gente largava a informação e ela ficava para sempre ali, registrada, né, estática. Agora não, ela pode mudar, tu pode ir lá e refazer ela, e ela continuar lá, e tu achar que foi... O perigo é o que acontece nesse intervalo. O que eu vejo assim também, essa coisa da instantaneidade, né, que existe até às vezes uma cobrança muito grande. Eu trabalho com assessoria de imprensa já há quase... Estou fechando 28 anos. A gente quase se formou juntos, né? Fizemos militância lá no movimento estudantil, um pedacinho, assim, depois o Luiz Henrique saiu e eu continuei. Às vezes uma cobrança da agilidade, de ser rápido, né? Eu passei por um período agora de assessoria numa luta sindical, né? E que tinha um grupo meio de oposição ali, e aquele grupo rapidamente lançava informação. Só que ele não lançava informação. Ele lançava problemas. Entendeu? Porque ele deixava as pessoas desorientadas, né? Não trazia... E eu que estou nos grupos normalmente só com a tarefa de divulgar, né? De publicar ali uma notícia, né? Os links, fazer aquela finalização do que já está nas redes, do que já foi colocado no site, do que já foi mandado para a imprensa, também distribuir nos grupos, que não tenho fala naquele momento, tive que entrar no grupo. Né? E dizer assim, eu quero fazer uma pontuação para vocês. Né? Quer dizer, tem um sindicato que ele tem um compromisso com a informação, tanto que ele investe em ter uma assessoria com um jornalista profissional contratado, né? E muitas vezes as notícias que são divulgadas, né, que tem assinatura hashtag sindicato ali embaixo, elas demoram um pouco mais, porque tudo é mediado. É mediado no sentido assim, tem alguma informação aqui que vai gerar dúvida, que vai, de repente, orientar um associado, um servidor, ou um integrante da categoria a incorrer num erro que possa prejudicar a carreira dele, que possa prejudicar a vida funcional? Então, todas as palavras, por mais simples que a notícia seja, elas têm um compromisso. Né? Quer dizer, então, de fazer um movimento produtivo que realmente busque, né, a conquista daquele direito, daquela ação, né, que o coletivo ali, que aquele grupo que é representado pelo sindicato, estou falando de um caso específico, assim, mas que serve também para outros momentos. Quer dizer, essa pressão, muitas vezes, de tu rapidamente colocar, rapidamente, então tem um evento, tu está acompanhando, e já tem que ter um story, já tem que ter alguma coisa, já tem que ter uma publicação, tu escreve sobre aquilo, tu acompanhou 5 minutos da atividade, nem começou ainda, né? Nem, entendeu? E essa pressão, isso contribui também muito, quer dizer, contribui para o erro, né? Para o erro. Contribui para o erro. Antigamente a gente tinha o redator, tinha o editor, tinha o revisor, quer dizer, a informação antes de sair ela passava por um processo de depuração para evitar o erro.
Hoje a tendência ao erro ela é maior por causa disso. E tem assuntos que tu consegue transitar dessa forma mais rápida, mais ágil, né? De repente um lance que aconteceu no esporte, outra, né? Coisas. Mas às vezes tem assuntos que tu não pode, que tu precisa ter elaboração. O próprio olhar Ele do jornalista, ele também precisa precisa ter elaboração. Né? Tem que ter pesquisa, tem que ter checagem, tem que ter, né? A checagem é fundamental, né? Precisa ter esse período, né? Mas por de que maturação. já não está? Período né? de maturação. De maturação. Isso. Luiz Henrique, eu e a Silvia aqui, nós representando o sindicato nesse momento do podcast, né? A gente quer te agradecer muito a tua presença, né? Colocar sempre o sindicato à tua disposição para o que precisar, né? E esse espaço também para a gente conversar, que é um espaço de bate-papo e de uma boa conversa, que a gente coloca para o pessoal que está curtindo nos acompanhar. Muito obrigada. Eu é que agradeço. É ótimo a gente poder conversar essas coisas. A gente passa a vida toda produzindo informação e a gente não coloca aquilo que a gente, né, que a gente realmente gostaria de falar. Né? Sim, para mim é uma dificuldade, inclusive, estar aqui, né? Porque eu trabalho com assessoria há tanto tempo, eu nunca fico na frente do microfone. Sempre fica atrás, né? A gente eu também eu trabalho atrás também, né? É isso. Essa possibilidade que a gente tem de também colocar um pouco, né, daquilo que a gente viveu e vive e vê, né? Isso é legal. Verdade. Muito obrigado.